Olá, terceiro bloco, edição especial, programa Bom Saber, entrevista ao vivo com os candidatos a prefeito de Araçuaí. Estamos aqui agora com Tadeu do Posto, candidato pela coligação União e Trabalho por um Araçuaí Melhor. Boa noite, Tadeu, seja bem-vindo. Boa noite, Juliana. Ao nosso programa. A partir de agora você tem 8 minutos para as considerações iniciais, por favor. Boa noite, senhores telespectadores, eleitores. Estamos aqui hoje para falar de dois assuntos, né? A parte de economia, com foco na questão da geração de emprego, e desenvolvimento social. Junto com o desenvolvimento social, nós estaremos falando também a respeito do esporte, lazer e cultura. Na realidade, a gente vê isso como dois lados de uma mesma moeda. Nós temos que tratar um lado vinculado ao outro. Como eu disse lá atrás, no outro programa que eu participei, nós precisamos planejar nossas ações. E neste caso, né, do desenvolvimento social e da economia, é um dos pontos que nos chamam muita atenção. Por quê? Porque nós acreditamos que o nosso município só vai se desenvolver através de uma ação rápida e efetiva na questão de desenvolvimento de emprego. Nós fomos ensinados por muito tempo que uma coisa é dissociada da outra, que desenvolvimento social é uma pasta que cuida, né, dos serviços, dos benefícios só do cidadão, e que a economia é outra coisa. Não é. Nós vamos tratar essas ações de forma concatenada, juntas. Nós temos que desenvolver socialmente através de uma economia forte. E nós temos um projeto, né, que trata especificamente da questão do emprego. Nós temos que nos preocupar, fazer diferente do que está sendo feito. Você, cidadão, você de Araçuaí, nunca ouviu falar realmente da questão de emprego em nosso município. Isso por quê? Porque não é uma preocupação, né? Nunca foi uma preocupação. Nós acreditamos que o cidadão ele só vai ter um verdadeiro desenvolvimento a partir da garantia das suas condições econômicas, a partir do momento que ele tem o seu emprego garantido. E nós temos, dentro dos projetos, a condição de transformar Araçuaí pelo emprego. Nós pensamos no desenvolvimento de um polo industrial na nossa cidade, nós pensamos, né, na formação de pequenos, médios e grandes arranjos produtivos que nos leve a um outro rumo, um rumo onde o cidadão tenha a condição de definir aquilo que ele quer, né? Por quê? Porque até então não era assim que era feito, não foi assim que foi feito. Tanto é que estamos em 2016 discutindo ações básicas como grandes ações. Nós não estamos vendo dessa forma. Nós acreditamos que temos que desenvolver a economia local. Nós temos que discutir situações como uma caixa de manga sair daqui a R$5 e ir no Espírito Santo e voltar para a gente aqui a 75 dentro de uma caixinha. Nós estamos exportando só a matéria-prima, granito passando em cima de caminhão e voltando para a gente 5 vezes mais caro. O lítio, que é um dos produtos que nós temos na nossa terra, único lugar que produz lítio no Brasil, aqui em Araçuaí, saindo e gerando 300 empregos aqui do nosso lado. Nós temos que ter mais firmeza em tratar isso, fazer diferente do que foi feito pela administração anterior, por essa administração e no passado de Araçuaí. Nós temos que ter pulso forte para tratar essa situação. Logicamente que nós temos uma estruturação vigente, né, nas pastas da prefeitura. E nós acreditamos, já tratando da questão do desenvolvimento social, acreditamos que temos que redefinir essa pasta. Por quê? Porque hoje ela agrega desenvolvimento social, cultura, lazer e esporte sob uma mesma coordenação. Nós temos que trabalhar isso, trazer uma pasta só de desenvolvimento social, para que as equipes, as pessoas que cuidam do povo, tenham o tempo destinado exclusivamente para isso. A questão da cultura, lazer e esporte ser tratado com gestores diferentes. Por quê? Nós temos que definir, inclusive, orçamento para isso. A pessoa que está no esporte, você que está no esporte, você que está na cultura, sabe como vem sendo tratada essa situação no nosso município, né? Não tem o recurso. Para que se conseguir um recurso de transporte é uma grande dificuldade. Nós queremos, dentro do nosso plano, dentro do nosso planejamento, adquirir um ônibus para atender essas pessoas, a parte da cultura e do esporte. Mas isso não é dissociado, como eu disse. Nós temos que tratar também cultura, esporte, lazer na nossa cidade, no nosso município,
como uma oportunidade de geração de renda e de emprego, que também não tem sido feito dessa forma. Basta-se ver que os artistas locais não estão sendo valorizados nas atividades promovidas pela prefeitura. Esta é uma das nossas propostas. Isto é o que nós queremos, pensar Araçuaí, planejar Araçuaí em suas várias áreas, direcionado a um sentido único, o sentido do desenvolvimento, o sentido de levar o cidadão à condição de definir o seu futuro. Nós estamos chegando na reta final dessa campanha. Dia 2 se aproxima, é o dia em que nós vamos decidir o futuro que queremos para Araçuaí. Nós nunca tivemos essa condição em Araçuaí de 3 candidatos em condições iguais para chegar à prefeitura. Nós temos que definir qual é este rumo. Você é que vai definir, eleitor. Não vote de forma consciente. Defina aquilo que realmente quer. Defina por propostas. Defina por projeto. Defina pela competência e pela condição de executar. Porque, senão, nós estaremos tratando das mesmas coisas ano após ano. Nós estaremos tratando de desenvolvimento social, nós estaremos tratando de cultura, nós estaremos tratando de esporte e lazer, falando do passado. E isso já não dá mais. Nós temos que falar para o futuro. Na parte de economia, por exemplo, nós temos vários e vários campos para desenvolver. Depende única e exclusivamente de você. Depende que você acredite que é possível, acredite que nós temos condição de fazer. Votar com consciência é decidir o futuro. Como eu disse, o voto é individual, mas o efeito dele é coletivo. É nós que definimos, né? A assistência social, o desenvolvimento social no nosso município, como exemplo, né, tem sido tratado só através dos benefícios e dos serviços. E mesmo assim, tratados de forma que a gente não acredita ser a melhor. Nós temos que juntar as duas coisas, trazer a economia para o desenvolvimento social, levar o desenvolvimento social para desenvolver a economia também. Por quê? Senão, nós não teremos a condição que nós queremos. Nós fomos ensinados de forma errada. Nós aprendemos que a forma correta é a forma errada. Estamos aqui disponibilizando, né, Tadeu Itamar, disponibilizando o nome para que você, eleitor, tenha a oportunidade de direcionar a Araçuaí a um novo rumo. Nós estamos contando com seu voto, um voto consciente. Estamos contando com o voto de confiança para que a gente possa dar o retorno desse voto através de um trabalho sério, responsável e muito honesto. E isso eu venho dizendo constantemente, muito honesto. Por quê? Porque isso é sim um diferencial. Nós precisamos tratar os recursos públicos como retorno ao cidadão por aquilo que ele espera, como retorno daquilo que ele paga para o município. Eu tenho que agradecer à TV Araçuaí por nos dar essa oportunidade de estar falando com o eleitor para que ele defina da forma correta. Defina o seu voto de forma consciente. Obrigada, Tadeu. Voltamos já com o bloco de perguntas. Programa Bom Saber, edição especial, entrevista ao vivo com os candidatos a prefeito de Araçuaí. Voltamos agora com o quarto bloco, com as perguntas enviadas. Vamos iniciar, Tadeu? Vamos. Por favor, primeira pergunta. Foi uma pergunta enviada pelo Wilker, do bairro São Jorge. Qual estratégia pode ser usada para aumentar a arrecadação municipal sem onerar demais os pequenos e médios empreendedores? Wilker, muito obrigado pela pergunta. Como eu disse, né, a nossa estratégia está voltada em tratar a questão da economia através de 3 segmentos: pequenos arranjos, médios arranjos e grandes arranjos produtivos. Os pequenos arranjos produtivos são as questões, por exemplo, da agricultura familiar. A agricultura familiar hoje no nosso município passa por uma dificuldade. O agricultor planta, ele cuida daquela planta, consegue colher alguma coisa, consegue transportar até o nosso mercado municipal, mas não consegue vender. Nós temos que tratar a comercialização, né? Neste caso específico dos pequenos arranjos na agricultura familiar. Nós temos que tratar a comercialização como forma de motivar
o produtor rural a ficar lá na zona rural, que é onde ele quer ficar, né? Nós temos também os médios arranjos produtivos, que são as questões, por exemplo, igual eu falei, da questão da manga, a questão da banana, o negócio do cavalo, que nós temos também que tratar de uma forma mais séria, ter um foco nesse tipo de atividade. E os grandes arranjos produtivos, que são, por exemplo, as grandes fábricas. Todos os dois primeiros estão nas nossas mãos, só o terceiro que não, né? Desenvolvendo a economia através de um planejamento, nós teremos sim condição de aumentar a nossa arrecadação. É este o nosso foco. Nós vamos garantir o emprego, a renda e também a parte da arrecadação para a prefeitura, que é tão importante para que a gente tenha recursos para executar as obras necessárias para uma melhoria de vida. A diferença da nossa proposta é que nós estamos trabalhando de uma forma planejada. Nós sabemos como fazer isso. Por quê? Esse é o meu foco. Eu, como administrador de empresa, sei como fazer isso. Então, por isso a gente coloca para você, Wilker. Nós temos Obrigada, condições... Tadeu. Segunda pergunta, por Pois favor. não. Acabou o tempo. A pergunta é enviada pela Luciana Alves, do bairro São Francisco. Senhores candidatos, qual o projeto que teremos para os jovens da zona rural em relação ao esporte? Luciana, muito obrigado pela pergunta. O jovem da zona rural, assim como o jovem, né, da cidade, tem que estar inserido na questão do esporte. Por quê? Nós temos o esporte como uma ferramenta transformadora. Nós queremos usar o esporte, utilizar o esporte para juntar as pessoas em torno de objetivos sociais, né? Nós temos a questão dos objetivos que são de desempenho, né? Mas nós queremos juntar também pela questão do objetivo social. Tirar, né, o jovem, o adolescente, de alguns caminhos que a gente não vê que é o melhor. Através da disciplina, através, né, do seu desenvolvimento físico, através do esporte. E também nós temos que valorizar esses jovens, esses atletas, né? No caso do jovem da zona rural, será tratado igual da zona urbana, através de equipamentos que vão ser executados, construídos também na zona rural. O que nós pensamos de forma efetiva, por exemplo, é a questão do esporte voltada para o futebol, que é uma das atividades mais fáceis de serem desenvolvidas, porque nós temos campo de futebol em todas as áreas. Nós temos que fazer, por exemplo, o campeonato rural, trazer as pessoas do futebol da zona rural para disputar também na zona urbana, né? Mas existem outras formas. Nós temos que desenvolver isso em conjunto com a sociedade, em conjunto com a comunidade. Um exemplo que dou, Almenara. Almenara tem um campeonato lá de handebol, que veio através do pedido da própria comunidade. Então nós temos várias e várias situações que o jovem tem que ser inserido na questão do esporte, sendo ele da zona urbana ou da zona rural. Terceira pergunta, por favor. Vamos ver quem enviou. Foi o Wilker, do bairro São Jorge. Candidato Tadeu, com relação à geração de emprego e renda, quais os incentivos para que novas empresas se instalem, evitando a migração de jovens para outros centros? Wilker, muito obrigado pela pergunta. Nós temos que tratar isso de uma forma muito responsável, né? Por quê? Nós precisamos trazer as empresas. Isso é fato, a gente sabe disso. Agora, como trazer essas empresas faz parte, vai ter que fazer parte de um planejamento, de uma discussão ampla com a sociedade, com a discussão, inclusive, de quem vir, como vir. Um exemplo clássico, né? A questão ambiental. Nós temos que discutir qual é a fábrica, qual é o empreendimento que gera menos resíduo, coisas desse tipo, né? Na questão de definir quais são os incentivos, o que a gente acredita, eles têm sim que existir. Isso tem sido feito em várias cidades da região. O caso de Turmalina, né? O caso de Salinas, o caso de Itaiobeiras, né? Montes Claros, por exemplo, evoluiu muito através de incentivos fiscais, que eu acredito que é sim possível. Agora, é a sociedade organizada que deve definir o que vai ser dado em troca dos empregos que virão. Nós não podemos, né, nos deixar
seduzir apenas pela questão do emprego. Tem uma responsabilidade social em cima disso. Nós temos que definir o que fazer e como fazer de uma forma conjunta. Não é o prefeito que vai decidir isso. Assim como a gente tem feito em todas as outras áreas, a gente tem que definir em conjunto com a sociedade participando e trazendo à prefeitura a forma correta de se fazer. Por quê? Senão a gente pode dar os incentivos e ter prejuízo. Isso também já aconteceu. Vamos tratar de forma responsável. A fórmula existe. O que a gente tem que saber é como aplicá-la. Ok, Wilker? Muito obrigado. Quarta pergunta. Quem enviou a pergunta foi a Mariana Luísa, do bairro Canoeiro. Senhores candidatos, tendo a nossa cidade como polo do Médio Jequitinhonha, acredito que está passando da hora de termos médias ou até mesmo grandes empresas em Araçuaí, pois infelizmente os filhos dessa cidade precisam sair para conseguir trabalho em outros lugares, devido à falta de emprego que persiste em Araçuaí. Mariana, muito obrigado. Esse é um tema interessante. Essa pergunta caiu como uma luva, né? Isto é o que a gente acredita. Você traduziu realmente o que a gente acredita. Nós temos que retomar a nossa condição de referência regional. Nós perdemos isso. O comércio, por exemplo, tem sentido, né? A retirada das linhas para Novo Cruzeiro, para Minas Novas, para Coronel Murta. Estamos perdendo o comércio de Araçuaí para Coronel Murta, que Coronel Murta sai daqui e vai para Salinas, Itinga vai para Itaubim, né? Nós precisamos retomar essa condição de referência regional. Por que que isso ainda não foi feito? Porque os governos passados não priorizaram esta condição, não priorizaram a atenção com o desenvolvimento na área da economia. E para a gente, este é o foco que a gente tem que atacar. Por quê? A questão do emprego e da renda, ele traz outros problemas. Quando você não tem foco em se desenvolver na economia, outros problemas surgem, como é o caso da droga, o caso da criminalidade e vários outros que a gente tem conhecimento. Então, no governo Tadeu Itamar, o foco é a economia, né? A gente tem foco na questão da economia e da geração de emprego, porque a gente acredita que com isso nós estaremos tratando vários e vários outros problemas que a gente tem aqui na cidade e na zona rural. Então, este é um foco. A gente acredita que não foi feito porque aqueles governantes do passado não achavam que isso é que deveria ser tratado, né? Por quê? Porque aprenderam de forma errada. Estão dando atenção para aquilo que não deveria estar, tá? Para a gente o foco é economia com geração de emprego. Quinta pergunta. Vamos lá. Mais uma pergunta da Luciana Alves, do bairro São Francisco. Senhores candidatos, qual projeto que teremos voltado para o lazer das nossas crianças, pois não usufruímos na nossa cidade? Luciana, muito obrigado. Como eu disse, nós precisamos tratar, né, a nossa cidade de uma forma planejada. Nós não temos na nossa cidade equipamentos de lazer, né? A exemplo de um parque municipal, a exemplo de um grande teatro que possa, né, receber grandes espetáculos. Nós temos sim grandes valores. Nós temos valores na área da cultura, por exemplo, que poderiam ser utilizados na questão do lazer. Mas não é feito dessa forma. Por quê? Porque nós não temos um planejamento. Porque as pessoas do nosso município, os gestores do nosso município, não têm privilegiado isso, não têm privilegiado o planejamento. Para nós, o foco dos problemas está na falta desta atenção, né? Precisamos tratar isso de uma forma responsável, né? Discutir com a sociedade, trazer a sociedade para a definição, para colocar, né, aquilo que é prioritário em cada bairro, em cada localidade, em cada distrito que a gente tem, para que a gente possa correr atrás do recurso e efetivar. Só que não é tratado dessa forma, né? É colocado de uma forma que o cidadão não participa. O cidadão ele não tem voz ativa. O prefeito executa conforme ele acha que deve executar.
E não é assim que a gente vê, né? O que a gente vê é que tem sim que haver uma preocupação com as nossas crianças, com os nossos jovens. Nós temos situações, por exemplo, de recursos que chegaram na conta da prefeitura e que não foram utilizados. E que os jovens, no caso específico, têm me procurado e pedido aqueles equipamentos. É isso que não pode acontecer. Ok, Luciana? Muito obrigado. Sexta e última pergunta. Vamos ver. Pergunta enviada pelo Daniel Gonçalves, do bairro São Francisco. O que você vai fazer para erguer a cultura em nossa cidade, que se encontra apagada, em que só as bandas de fora se apresentam na cidade? Daniel, muito obrigado pela pergunta. Nós temos como carro-chefe, né, do nosso programa de governo na questão de cultura, a criação do Polo de Cultura da Barra do Pontal. Isso porque lá nós temos um conjunto arquitetônico que nos dá um favorecimento para esse projeto. Nós acreditamos que a partir daí, Daniel, a gente vamos conseguir desenvolver várias e várias outras atividades. Na questão das bandas, por exemplo, isso sempre foi uma incógnita para mim. Por quê? Porque até pouco tempo, né, até um tempo atrás, as bandas eram valorizadas. Como eu vejo essa situação, né? A partir do momento que você incentiva uma banda local, você está criando no jovem, na criança, no adolescente, a oportunidade dele ver naquela pessoa que está se apresentando o futuro dele. Então essa pessoa vai começar a se desenvolver também pela questão da arte. E não é isso que a gente tem visto acontecer em Araçuaí. Realmente já vi, sim, né? Nós temos aí a micareta, mas infelizmente acabou-se com o carnaval, né? O carnaval já não existe mais, aonde era a oportunidade da banda daqui se apresentar, do artista daqui se colocar para a comunidade, né? No governo Tadeu Itamar, nós vamos sim incentivar, né, as bandas locais, os corais, tratar essas pessoas, né, tratar o cidadão que está se desenvolvendo na área cultural com muito respeito. É isso que a gente quer, Daniel, é valorizar o artista da terra durante todo o tempo, dentro do projeto de desenvolvimento que a gente tem para Araçuaí. Ok, Daniel? Muito obrigado. Muito obrigada, Tadeu, pela participação mais uma vez em nosso programa. Boa sorte. E você, telespectador, não saia daí, voltamos já já com mais um candidato.